Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ao terminar a oração, o Senhor me levou a lembrar dessa passagem e daquilo que aconteceu com o rei Ezequias. Então, quero te fazer uma pergunta. Você colocou tudo nas mãos do Senhor e depende dele em todas as situações, emoções e circunstâncias, ou somente quando acha conveniente? Seu orgulho é maior que a presença dele em sua vida? Por que fiz essas perguntas nesse âmbito ou dessa maneira? Porque no decorrer da caminhada queremos ser tão autossuficientes que deixamos de lado a humildade e começamos a nos exaltar, revelando como está realmente o coração. O rei Ezequias foi um dos maiores reis de Judá, mesmo sendo filho de Acás, um dos reis mais perversos. Quando Ezequias assumiu o trono aos 25 anos de idade, ele conduziu o povo de volta para os princípios de Deus. Ao contrário do pai, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. A palavra declara que nunca houve em Judá um rei igual a ele, como descrito no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias foi um grande líder no Antigo Testamento. Entretanto, como vemos, havia algumas falhas no caráter deste servo de Deus. Ele não terminou como deveria. Ao mesmo tempo em que Ezequias estava lutando com uma crise nacional, ele também teve que lutar com uma crise pessoal. Observe a expressão naqueles dias. Em que dias? Durante a invasão dos assírios. A doença de Ezequias surgiu durante a invasão. Você pode imaginar isso? Como, se não bastasse a invasão do exército assírio, Ezequias estava enfrentando uma doença grave. Mais do que isso, Deus deu a Ezequias um aviso pessoal de sua morte iminente. Obediência, fidelidade e lealdade a Deus não significa ausência de problemas. Queremos acreditar que nossas vidas estarão livres de provações e dificuldades se andarmos corretamente diante do Senhor. Mas aqui está um homem cuja fidelidade estava prestes a ser recompensada com uma morte precoce. Como explicar isso? Jamais teremos a resposta completa nesta vida. Por outro lado, podemos descansar em saber que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e que Ele é capaz de usar as provações e dificuldades para alcançar seus propósitos e nos fazer amadurecer. O profeta Isaías, o portador da palavra do Senhor, ordenou que Ezequias deveria se preparar para morrer. Colocar a casa em ordem significa resolver todas as pendências. Ezequias deveria se preocupar com a próxima liderança. Ele deveria se preparar para passar o bastão, fazer todos os arranjos para que sua morte não se torne ainda mais difícil do que o necessário para o povo. Porém, como vemos, Ezequias não estava pronto para fazer isso. Por isso, algumas situações são necessárias para despertarmos de nosso castelo encantado. Fiz essa colocação providencial para sugerir que quando estamos tão envolvidos com as nossas conquistas, esquecemos daquilo que o Senhor nos ordenou. E no caso, não só gerar discípulos, mas também sucessores, aqueles que vão continuar o legado. Mas, se não nos atentarmos para isso, acabaremos entrando no campo do orgulho, onde nos achamos detentores da verdade e nossa exaltação terá como resultado a nossa queda. Nisso, Jesus nos ensina para irmos pregar o Evangelho e gerar
discípulos. Esses discípulos serem os futuros sucessores. E quero concluir com a seguinte lembrança daquilo que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias, ao receber pelo Senhor que seus dias estavam contados, chamou Eliseu para segui-lo, que em prontidão o fez. E como resultado de sua obediência, foi acariciado com a porção dobrada do Espírito Santo para continuar o legado de Elias. Eliseu não quis nenhum tipo de status ou de honras. Ele queria a presença e o poder do Senhor. Mas, após alguns anos servindo ao Senhor, Eliseu não encontrou ninguém que quis a mesma coisa que ele procurou em Elias. E não conseguiu ver diante daqueles que estavam com ele alguém com o coração puro. Tanto que se deparou com o seu moço sendo amaldiçoado pela lepra por ter seu coração orgulhoso e querer os benefícios dessa terra mais que a presença e o poder do Senhor. E em sua morte não houve sucessor. Você compreende que o Senhor não quer simplesmente mártires por uma causa, mas discípulos que gerem discípulos? O grande desafio de colocar a casa em ordem não tem a ver somente com pendências carnais, mas como entendemos a unção que está sobre a nossa vida e como fazê-la perdurar para as outras gerações. Ou seja, ensinar as pessoas em nossa volta para que haja maturidade em tudo que receberem do Senhor e fazê-los multiplicar tudo a ponto de manter a chama dessa presença, dessa palavra e dessa verdade acesa. Não permitir desvios, indagações ou falácias que levem a um encantamento, mas mergulhar naquilo que o Senhor te entregou e frutificar o que está em suas mãos. Esse é o dia que o Senhor preparou para você analisar onde está, como está, por que está e saber se tudo que Ele te ordenou você está fazendo ou simplesmente acredita que os méritos e títulos são maiores que a sua presença. Colocar a casa em ordem tem a ver com ouvir, ver, obedecer, se purificar, se esvaziar, se entregar e depois permitir ser cheio da presença do Senhor. Seu legado depende do sucessor, pois como haverá porção dobrada e continuidade se não há quem o faça? Seja simplesmente aquilo que o Senhor te chamou para ser e deixe o restante com Ele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Mais uma vez, Pai, entregamos as nossas primícias, consagramos este dia a Ti. Consagramos tudo diante das Tuas mãos. E sabemos, Pai, que quando há o entendimento da Sua palavra e da Sua verdade em nós, nada mais pode nos tirar, nada mais pode gerar confusão, nada mais pode gerar nenhum tipo de encantamento, porque uma vez, Pai, que a Sua palavra está fazendo parte de nós, a Sua palavra é bem, Senhor, direta quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando temos este entendimento de quem é Jesus na nossa vida, quando temos esse entendimento do que o Espírito Santo de Deus ele está fazendo em nós, nós permitimos ser cheios dessa presença, ser cheios deste poder e fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer nesta terra, a fazer com as pessoas que estamos vivendo, aquilo que está, Senhor, ao nosso lado e todas as coisas, Pai, que colocamos as nossas mãos e que estamos envolvidos, porque não depende mais de nós, mas depende da Sua presença. Nós simplesmente somos, ó Senhor, somos aqueles mordomos que o Senhor preparou para poder servir, Senhor, de uma maneira onde as pessoas vão ser atendidas, servir de uma maneira onde esta presença será revelada, servir de uma maneira onde todos vão começar a enxergar aquilo que realmente o Senhor é, através, Senhor, das nossas atitudes, das nossas palavras e daquilo que o Senhor nos chama para poder fazer. Então, por isso, Senhor, nós somos gratos pelo Seu amor. Então, dá-nos, Pai, a cada dia mais, Senhor, esta revelação,
para podermos nos aprofundar e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sermos estes discípulos que o Senhor quer nos ensinar e levar a um nível de maturidade para que esta chama, esta presença, este fogo permaneça aceso, Senhor, e a cada vez mais colocar o óleo, Pai, em nossas lâmpadas e manter-nos alertas, Pai, para a sua vinda, para podermos, Senhor, nos regozijar junto contigo diante da promessa da vida eterna. Muito obrigado, Pai. Consagramos, ó Senhor, este dia a Ti. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos e também todos os nossos sentidos para que o Senhor cumpra, faça e estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Senhor, por mais este dia, Senhor. E assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.